Fala, meus amados, Deus abençoe a sua vida. Obviamente, você já sabe que eu estou aqui para trazer para o teu coração uma mensagem de Natal. Geralmente eu gravo uma mensagem específica, mas esse ano eu fiz diferente. Eu ministrei há poucos dias atrás, na nossa igreja, uma mensagem. E essa será a minha mensagem de Feliz Natal para você, tá bom? Então, separa um tempinho aí, assiste essa mensagem. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você. Assiste aí essa mensagem. Deus vai te abençoar. E é no nome do teu Filho Jesus, ó Deus, que nós já te agradecemos também pela palavra que será ministrada ao nosso coração. Abençoa o teu Filho, Deus, em todo o tempo, para que ele possa ser guardado e protegido pelo Senhor. E é no nome de Jesus, ó Deus, que nós choramos e te agradecemos. Amém. O pastor Jorge estará trazendo agora a palavra de Deus ao nosso coração. Como sempre falamos, né? Como é importante estarmos atentos a tudo o que acontece neste lugar, porque aqui é tão somente lugar de adoração, lugar de louvor, lugar de adoração, lugar de oração. Então agora é momento de estarmos juntos, né? Entregando a Deus a nossa súplica, e o pastor Jorge, né, estará agora trazendo a palavra dele ao nosso coração. O quanto é importante estarmos atentos a esta palavra, né, que é viva e eficaz, capaz de transformar a nossa vida de um minuto para o outro. Então vamos aproveitar, porque é preciosa, é tesouro, né, para aquele que crê. Graças a Deus, Deus abençoe a sua vida. Amém? Rapaz, um amém bem baixinho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir o Dani que já bote aí a primeira. Pode botar bem. Isso, pode botar bem do jeito que está aí, tá? Isso, pode deixar esse menino assim mesmo. Amém, queridos? Amados, pela silhueta que está aparecendo ali, o que seria aquilo ali? Alguém pode me ajudar? O nascimento de Jesus, né? Isso aí, é por aí mesmo. Mas como é que normalmente a gente chama essa cena aí? Alguém tem uma... Fala, Valmir. Pode falar, Valmir. Presépio. Graças a Deus, presépio. E aí eu confesso aos irmãos que Deus começou a ministrar algumas coisas ao meu coração, e eu quero, no tempo que a gente tem aqui, não quero me alongar, mas eu queria dividir com você algumas coisas que Deus tem ministrado ao meu coração, baseado nesse quadro, nessa imagem que os amados estão vendo aí, que é exatamente um presépio. Fiquei meditando nisso aí, Deus falou algumas coisas ao meu coração, vou até deixar um título, pode dar um clique aí, Dani, por favor? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso que está aparecendo aí. O título que eu coloquei ali, queridos, é Lições do Presépio. Porque eu quero meditar com você algumas coisinhas que eu aprendo. Pode subir a setinha, filho? Isso. Quero meditar com você algumas coisas que eu aprendo ali nesse quadro, nesse evento que é o nascimento de Jesus, que é simbolizado, obviamente, pelo famoso presépio. Aquelas bolinhas que os irmãos estão vendo ali, eu marquei ali os personagens principais do presépio. E ali você vai perceber que, propositalmente, eu nem marquei o personagem principal dos principais, que seria o próprio Jesus. Amém, queridos? Só que a gente não vai falar hoje especificamente de Jesus. Olha que coisa legal. Mas nós vamos meditar um pouquinho aqui, bem rapidinho, nesses personagens aí que aparecem na grande maioria dos presépios, que são José, Maria e os reis magos, ou os 3 pastores, como você preferir. Eu quero convidar você para a gente meditar um pouquinho, porque eu aprendo algumas lições com esses personagens, que elas são preciosíssimas. Eu quero convidar você a meditar comigo. Dá um clique aí, filho, por favor. Eu quero conversar com você, Lucas capítulo 1, versos de 26 a 31. Pode dar um... Isso. Diz assim, se você não tiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar pelo projetor, que diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse:
alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Amém, queridos? Então, dos personagens do presépio, eu quero que você guarde. Primeiro personagem, Maria. Eu aprendo inúmeras lições com Maria, não dá para falar tudo aqui, porque é muita coisa, mas algumas assim, bem específicas, bem direto para o teu coração, para o meu coração nessa noite. A primeira coisa que eu aprendo com Maria, queridos, é que aqui o anjo Gabriel, os irmãos conhecem a passagem, né? Maria estava ali na dela e tal, de repente o anjo Gabriel, não foi qualquer anjo, foi o anjo Gabriel, que a gente vê na Bíblia que não vive aparecendo à torta e à direita. Você vai ver Gabriel aparecendo para anunciar o nascimento de Jesus. Você vai ver Gabriel também aparecendo para anunciar o nascimento de uma outra pessoa. Quem seria? Hã? Obrigado, Valmir. Temos alguém que lê a Bíblia nessa igreja, né? João Batista. Então o anjo Gabriel aparece ali para Maria, e ele vai dizendo algumas coisas ali para Maria, que ela ia engravidar, ia ser do Espírito Santo e tal, os irmãos conhecem. E aí, queridos, meditando aqui em Maria, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus tinha um grande projeto. Presta atenção que isso é muito legal. Deus tinha um grande projeto. E nesse projeto, ele incluiu essa jovem chamada Maria. E eu, queridos, a primeira coisa que eu vejo aqui é que, assim como Deus tinha um grande projeto no qual ele gostaria de contar com aquela jovem para executar esse projeto. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Deus também tem um grande projeto que ele gostaria de contar com você para executá-lo. Aí você pode perguntar assim para mim, pastor, não, isso aí é coisa para alguns, né? Para mim, Deus não tem um grande projeto. E aqui, queridos, é lógico que no caso de Maria, a gente está falando de um projeto específico, o que pode acontecer comigo e com você também, mas só para que você não se exclua. Sabe qual é o projeto que Deus tem para mim e para você? 2 projetos importantíssimos. Primeiro deles, te salvar. Esse é o primeiro grande projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida. Jesus veio para isso. Esse é o primeiro grande projeto. Pastor, qual seria o segundo grande projeto? Ele tem um segundo grande projeto para a minha vida e para a tua vida. Primeiro grande projeto, me salvar. Qual é o primeiro projeto? Repita bem alto, me salvar. Isso, é te salvar, com você mesmo o negócio. Pastor, qual é o segundo grande projeto? Salvar outros através de você. Olha que coisa legal. Você está conseguindo compreender? Então, queridos, assim como com Maria, Deus tem um grande projeto que Ele quer incluir você nesse projeto. Ele quer poder contar com você assim como Ele contou com Maria. Ele já te salvou. Quantos aqui já são salvos em Jesus? Levanta a sua mão. Todos que têm certeza da sua salvação, levanta a sua mão. Graças a Deus, eu acho que todos têm, né? Ninguém tem dúvida aqui não, tem? Se você tiver dúvida da sua salvação, depois do culto me procura que a gente conversa. Amém, queridos? Você não pode ter dúvidas da sua salvação. Amém? Então você já foi salvo, sim ou não? Primeiro grande projeto já concluído. Você já foi salvo, você é salvo. Pastor, e aquela história de que a gente perde a salvação? Não vou entrar nesse assunto aqui agora, que a gente vai ficar 3 horas e a gente não vai esclarecer a todo mundo, né? Mas enfim, essa é uma outra história. Mas vamos partir do princípio que você é salvo. Grande projeto concluído, primeiro. Agora o segundo. Ele quer usar você para que outros também possam ser salvos. Ele já salvou Pedrinho. Agora ele chega para o Pedrinho e fala assim, Pedrinho, agora eu tenho um outro projeto no qual eu conto com você, Pedrinho. Para salvar outros através de você. É isso que eu aprendo aqui com Maria. Primeira grande lição. Segunda coisa, que tem muita coisa aqui, senão não vai dar tempo de falar tudo. Aleluia. Aí a Bíblia diz o que o anjo falou, Maria, você vai engravidar. E a Maria levou um susto, porque ela falou para o anjo, mas como é que isso vai acontecer se eu não tenho contato?
usando um linguajar mais claro para você entender, Maria disse o seguinte: eu nunca me relacionei com homem algum, nem com José, que é o meu marido, meu noivo, meu prometido, nem com ele. Como é que eu vou engravidar sem ter contato, relação com o homem? Porque naquele tempo não tinha negócio da fertilização in vitro, essas coisas que hoje em dia tem, né? Então Maria perguntou como é que isso ia acontecer. Aí o anjo foi explicando: Maria, olha só, você vai ficar grávida, vai brotar no seu ventre uma criança. Isso é obra de quem? Obra de Deus. Obra sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa para você: os projetos que Deus tem para a minha vida e para a tua vida inclui coisas naturais, porque Maria seria mãe de Jesus e ia tratá-lo como qualquer mãe natural trataria o seu filho. Amém, igreja? Jesus, apesar de ser o Salvador, o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele foi tratado, digamos assim, como toda criança. Jesus, quando nasceu criança, ele foi amamentado, sim ou não? Sim, como qualquer outra criança. Então, no projeto de Deus havia a parte natural, mas o projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida também inclui sobrenatural. Isso aí é com ele, queridos. Você está conseguindo compreender? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque, queridos, nós estamos nos acostumando, Valmir, com um evangelho muito natural. Nós estamos nos acostumando com um evangelho muito terreno. Nós estamos nos acostumando com um evangelho muito humano. Quando, na verdade, Deus nos chamou para vivermos com Ele um projeto não natural somente, mas acima do natural, um projeto sobrenatural. Por isso que eu aprendo aqui com Maria. Amém, igreja? Agora, olha só que coisa legal. Ali no versículo que a gente acabou de ler ali, está dizendo mais ou menos assim. Ela pergunta, né? Aí o anjo diz mais ou menos assim para ela: e entrando o anjo aonde ela estava, disse. Você conseguiu achar aí no projetor? Aí depois dos 2 pontos da expressão disse, está escrito assim: alegra-te muito, favorecida no Senhor. Favorecida do Senhor. O Senhor é contigo, não é assim que está dizendo ali? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. No final do versículo também diz assim: Maria, não temas, porque achaste graça. Você está vendo ali? Maria, não temas, porque achaste graça. Se você for ler na tradução, na linguagem de hoje, eu estava pesquisando, é muito legal. Na tradução da linguagem de hoje, está dizendo mais ou menos assim: Maria, não fique com medo. Deus está contente com você. Eu achei muito legal. E aí, queridos, eu louvei mais a Deus por isso, porque mesmo antes de ler o que estava escrito nessa tradução, Deus já tinha ministrado ao meu coração algumas coisas que têm tudo a ver com isso. Porque eu aprendo aqui, amados, olha para mim agora, que Maria não foi escolhida para ser a mãe do Salvador por acaso. Deus não fez um sorteio lá no céu, chamou os anjos, né? Bota aí o nome aí das meninas: Maria, Joana, Isabel, Paula, Fernanda, Angélica. Bota aí. Daí, traz aqui, Gabriel, o saquinho com os nomes. Pega aí. Ó, Sal Maria. Vai lá, fala. Foi assim no céu? Não, queridos. Com certeza absoluta não. E por que eu li isso aqui para os irmãos? Porque, queridos, eu aprendo que Deus do céu percebeu que havia algo diferente naquela jovem. Aquela jovem, ela era diferenciada. Por isso que eu gostei muito da tradução na linguagem de hoje, que diz que Deus, o anjo falou: Maria, Deus está contente com você. Ou seja, o procedimento, o testemunho, a postura de Maria alegrava, agradava o coração de Deus. E ainda hoje, como eu acabei de falar para você, Deus tem buscado homens e mulheres nos quais Ele possa incluir nos seus projetos. Agora, queridos, como é que Deus pode nos incluir nos seus projetos? Se a nossa vida, se o nosso testemunho, se a nossa postura não agrada os olhos de Deus? Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Seja mais claro. Eu serei, porque é assim que eu gosto de ser. Tem gente querendo ser usado por Deus de qualquer maneira. Tem gente querendo ser instrumento, canal de Deus de qualquer jeito. A Bíblia diz que Deus, olhando, Deus percebeu que havia algo diferente naquela jovem. O procedimento, a postura, a vida daquela menina chamou a atenção de Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer para você que está aqui, você que está me assistindo pela internet? A tua vida tem chamado a atenção de Deus? A tua postura tem agradado aos olhos de Deus? O teu testemunho tem alegrado o coração de Deus?
Porque é isso que eu aprendo, que um anjo olhando para Maria, o Senhor olhando para Maria, viu algo diferente naquela jovem. Será que Deus tem visto em mim, queridos? Será que Deus tem visto em você algo diferente? Será que eu tenho sido apenas mais um pastor? E eu vou ser bem sincero para os irmãos, que Deus sabe que é verdade que eu vou falar, eu não quero ser mais um. Eu não quero apenas fazer parte de uma expressão que a sociologia, a psicologia usa muito, que eu não gosto. Eu não quero fazer parte da massa. Eu não vou virar bolo, vou ser massa. Você não pode se contentar, se conformar apenas em fazer parte da massa. Sabe aquela massa que estava apertando Jesus quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele? Queridos, toda vez que eu leio essa passagem, eu já falei isso aqui 50 vezes, isso me incomoda. Queridos, aquela mulher, ela tocou na roupa de Jesus, ela não tocou nem em Jesus. E a Bíblia diz, mas depois você lê lá, a Bíblia diz, tem um evangelista que eu não me lembro se é Lucas ou se é Mateus, a Bíblia diz que Jesus pergunta assim, quem me tocou? Aí os discípulos, Senhor, a multidão te aperta, o Senhor pergunta quem me tocou. Aí Jesus fala assim, eu senti que alguém me tocou diferente. Alguém que não estava apenas fazendo parte da massa. E tem um evangelista que diz assim, Jesus ainda disse assim, eu senti que alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, poder. Você está conseguindo compreender, queridos? É isso que Deus está falando com a gente nessa noite. Maria era diferente. Maria chamava a atenção de Deus com a sua vida, com o seu testemunho. E o meu testemunho, e o seu testemunho, tem chamado a atenção de Deus? Tem alegrado o coração de Deus? Tem agradado aos olhos de Deus? É o que eu aprendo aqui com Maria. Agora vamos seguir, queridos, porque senão eu não vou conseguir falar de mais ninguém, só de Maria. Porque lá em Lucas 1, verso 38, Dani, dá um clique aí, por favor, ver se você consegue, meu amado. Obrigado, filho. Olha só o que diz. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Eu gosto dessa tradução. Então disse Maria, aqui está, queridos, me ajuda aí, por favor, lê para mim. Aqui está a serva do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quer fazer parte dos projetos de Deus? Então esteja disposto, primeiro que tudo, a servir. Servir. Todos nós, queridos, todos fomos chamados para ser servos. Ah, pastor, mas acontece que tem hierarquia, né, pastor? Porque tem o presbítero, o diácono, pastor. Queridos, isso é apenas uma questão de organização, somente. Antes de ser consagrado a pastor, eu era servo. Agora que eu fui consagrado a pastor, agora não, tá, que já tem 10 anos. Mais ou menos, né, filha? Eu tenho que ser mais servo ainda, queridos. Você está conseguindo compreender? Maria se dispôs para servir. Posso te dar um conselho? Põe isso como projeto na tua vida para 2022. 2022 eu quero servir. Queridos, vamos ser sinceros, tá? Não tem nenhum hipócrita aqui pregando para os irmãos, não. Ser servido é muito bom, não é verdade? Quem já teve o privilégio aqui de ser servido? Eu já trabalhei em algumas empresas que eu tive o privilégio de trabalhar como uma posição de liderança. E eu trabalhei, um dos últimos empregos que eu trabalhei num condomínio muito chique lá na Barra. E é muito bom, eu não precisava levantar, eu tinha um radinho, eu tinha um celular e um rádio. Na época era o Nextel. Valmir, da mesa onde eu estava, eu pedia. Fulano, traz um cafezinho para mim. O cara em 30 segundos estava lá com café na minha mesa. É bom ou não é ser servido? Sim ou não? É bom. Não vamos ser hipócritas, queridos. É bom, é gostoso. E principalmente que massageia o teu ego. Você está entendendo, Pedrinho? Todo mundo ao meu comando. Eu mandava ele ir, eu mandava voltar, ele voltava, mandava fazer, fazia, mandava desfazer, desfazia. Eu era o cara. Mas, queridos, Deus não nos chamou para sermos servidos. Nós fomos chamados para servir. Se você está aqui, você que está me assistindo pela transmissão,
se você está aqui buscando ser servido, preciso te dar uma notícia nessa noite. Enquanto é tempo, você está no lugar errado. Você está no projeto errado. Você não foi chamado para ser servido, você foi chamado para servir. Todos nós. Isso inclui, só para os irmãos entenderem, sem nenhum demérito, isso inclui desde o irmão que está lá na porta até pastor Carlos Eufrásio da Cruz, que é pastor presidente dessa igreja. Todos fomos chamados para servir. É isso que eu aprendo aqui com Maria. Vamos seguir, queridos. Porque ela disse assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, aleluia, conforme a tua palavra. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que Maria deu a Deus autorização para que se cumprisse na vida dela a palavra e os propósitos de Deus. Sabe o que eu acho mais fantástico, queridos, quando eu leio a Bíblia? Quer dizer, uma das coisas que eu acho mais sensacionais, eu também já falei isso aqui algumas vezes, é que esse Deus, com toda a majestade, com toda a grandeza, com todo o poder que ele tem, ele muitas vezes espera a sua permissão para fazer algo na tua vida. Olha que coisa sensacional, Valmir. Vou só conjecturar sem cometer nenhuma heresia para os irmãos entenderem. Maria podia virar para onde e falar assim: eu não quero. Sim ou não? Podia. Queridos, raciocina comigo. Uma jovem, vamos botar assim, recém-casada, não tinha tido relação nenhuma com homem nenhum. Como é que aquela menina ia aparecer grávida e dizer que era a gravidez do Espírito Santo? Fala para mim, quem é que acreditaria? Eu brincando, eu falo isso lá em casa. Se a Elizabeth aparecer grávida e dizer que é do Espírito Santo, eu falo: ele mora onde esse cara? Que eu vou lá pegar ele agora. História é essa. Você está conseguindo compreender? Então como é que Maria ia aparecer grávida e dizer que era do Espírito Santo? Com certeza ia ficar o quê? Mal falada. Olha lá. Isso aí deu uma puladinha na cerca, rapaz. Está dizendo que é do Espírito Santo, não está botando Deus no negócio. Olha para mim. Não é isso que eu e você pensaríamos se vivêssemos naquela época? Sim ou não, igreja? Maria podia virar para onde e falar: eu não quero fazer parte desse negócio. O anjo, de repente, ia tentar demovê-la da ideia, ia tentar convencê-la, mas Maria podia dizer: eu não quero. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque eu entendo, alguns teólogos discordam, e eu não tenho dificuldade com quem discorda de mim, mas por isso que eu creio no livre-arbítrio. Eu entendo que Deus não nos impõe nada. Deus não cria um projeto e nos obriga a fazer parte dele. Até porque você pode depois chegar para ele e dizer: eu nem queria, o Senhor me obrigou. Você está conseguindo compreender? É isso que eu aprendo aqui. Maria disse: Senhor, cumpre em mim, querido, em nome de Jesus. Segundo conselho para 2022. Permita que Deus cumpra na tua vida a palavra e os propósitos dele. Permita isso. Pastor, é fácil? Não é não. Eu já falei isso aqui para os irmãos, já tem algum tempo que eu não falo, eu vou repetir para os irmãos. Me lembro a primeira vez que eu fiz essa oração, eu falei: Senhor, a minha vida é tua, o Senhor pode fazer dela o que o Senhor quiser. Quando eu fiz essa oração, Valmir, eu estava morando na minha casa, empregado. Depois que eu fiz essa oração, algum tempo depois, eu saí da casa que eu estava morando, vim morar na casa da minha sogra e perdi o meu emprego. Pastor, tá vendo aí, pastor, o que aconteceu? O senhor foi orar, o diabo tocou. Foi o diabo não, querido. Foi o diabo não. Foi Deus. Deus tratando com esse camarada que se chama Jorge Reis, porque precisa. Preciso muito, vocês não têm noção. Pergunta essa que está sentada ali, ó, Elizabeth. Depois de Deus é quem melhor me conhece. Sou um homem de Deus, eu tenho certeza que ela pode testemunhar isso diante de qualquer um de vocês. Agora também vai dizer para você: é cheio de defeito, cheio de falha, cheio de imperfeições que precisam ser trabalhadas. Você está conseguindo compreender? Então eu aprendo isso aqui. Maria falou: Senhor, cumpra na minha vida a tua palavra, cumpra na minha vida os teus propósitos, ainda que eu não entenda, ainda que doa, ainda que me traga problemas, porque certamente trouxe problemas para Maria. Ainda que não seja aquilo que eu quero, porque certamente não era o que Maria queria para a vida dela, não era esse o projeto para ela.
Se fosse no dia de hoje, trazendo para os dias de hoje para você entender, de repente Maria pretendia fazer uma faculdade. Não é assim, Pedrinho? Fazer uma faculdade, se formar, fazer uma pós-graduação. E aí, de repente, Deus entra e muda tudo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Já falei isso aqui também para os irmãos. Vou só repetir para lembrar para você. Eu nunca pedi, Deus sabe que é verdade. Eu nunca pedi para ser pastor. Eu nunca planejei na minha vida ser pastor. Minha esposa um dia falou assim, quando eu casei, quando a gente começou a namorar, eu não sabia que eu ia me casar com um pastor. Eu falei para ela, nem eu sabia que ia ser um pastor. Queridos, eu falo isso com toda sinceridade, Deus sabe que eu não sou nem hipócrita. Esse não era o meu projeto. Esse não era o meu plano. Muito provavelmente não era o projeto de Maria. Mas era o de Deus, meu amado, em nome de Jesus. Pode receber que é de Deus para o teu coração. Deixa Deus cumprir na tua vida a palavra e os propósitos dele, porque não tem coisa melhor. Aleluia. Maria falou, pode se cumprir, Senhor, cumpra na minha vida a tua palavra, cumpra na minha vida os teus propósitos. E aí, no finalzinho do versículo, depois está escrito ali, a tua palavra. O que está dizendo ali? Alguém pode ler para mim o finalzinho do versículo, enquanto eu tomo uma aguinha? O que o anjo fez depois disso? O anjo se ausentou. Em outra palavra, traduzindo, o anjo foi embora. Sabe por que o anjo foi embora? Porque a missão dele já estava cumprida. Aleluia. Aleluia. Vamos seguir, queridos, porque tem uma série de coisas aqui muito interessantes. Eu quero falar com você agora. Dá um clique aí, filho, por favor, sobre esses camaradas aí, ó. Os magos ou pastores. Dá um clique, Dani, por favor. Diz assim, Mateus, capítulo 2, verso 11. Agora não é mais Lucas, não, agora é Mateus, tá? Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E a história os amados conhecem. Eles estavam ali guardando os rebanhos dele e tal, de repente a milícia celestial apareceu, né? E aí falou para eles que o Messias tinha nascido e tal, eles ficaram meio sem entender. E aí a Bíblia nos diz que uma estrela foi guiando eles até onde estava Jesus. E quando eles chegaram lá, é esse quadro que está aí. E aí a Bíblia diz que quando eles entraram, viram o menino. Agora olha que coisa legal. Logo assim que eles viram o menino, qual foi a primeira atitude? Viram o menino de sua mãe. Fizeram o quê? Se prostraram. Queridos, não tem muita coisa a ver não, mas também tem, só para você entender. Olha para mim. Será que quando aqueles homens chegaram diante de Jesus, José, como pai, autoridade no local, falou para eles assim, se ajoelha, se prostra, vocês estão diante do Messias. Será que foi assim? Sim ou não, igreja? Alguém mandou eles se prostrarem? Ninguém, né? Sabe o que eu estou lembrando aqui agora, que eu sei que você sabe do que eu vou falar? Às vezes a gente vem aqui em cima, queridos, e dirigido por Deus. A gente fala para uma igreja com aproximadamente 90 pessoas. Vamos nos ajoelhar. Se 40 se ajoelharem é muito. Se 40 se prostrarem é muito. Aqui eles se prostraram, entre outras coisas, como sinal de humilhação. Se humilhando. O pastor estava adorando, reverenciando também, mas eu quero falar sobre humilhação, que é a primeira coisa que cabe aqui dentro. Terceiro conselho para 2022. Se humilhe diante de Deus. Se humilhe. Você vai ver como é que as coisas vão começar a mudar. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quer que eu seja claro? Eu serei, porque isso serve para mim também. Desce, irmão. Desce. Isso serve para mim e para você, tá? Desce. Precisamos descer da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa sabedoria, da nossa razão. Eu já falei isso aqui alguns dias atrás. Desce! Isso que esses homens fizeram. Já chegaram se prostrando, reconhecendo que Jesus era rei. Você reconhece que Jesus é rei? Aí você fala, pô, pastor, claro que eu reconheço. Então eu vou mudar a pergunta. Você permite que ele seja rei na tua vida? Porque eu entendo que o relacionamento é esse, né? Se ele é o nosso rei, nós somos o que dele? Alguém pode me ajudar? A gente pode usar duas palavras, todas duas com S.
Se ele é meu rei, nós somos, primeiro, súditos dele. E segundo, que se encaixa melhor ainda, servos. Você está conseguindo entender, igreja, o que Deus está falando com a gente nessa noite? Primeira coisa que eu aprendo aqui, esses homens logo se prostraram. E aí diz mais, o versículo está dizendo ali, né? Prostrando-se fizeram o que, igreja? Prostrando-se adoraram. Você consegue compreender nas entrelinhas como é que a Bíblia é sensacional? Porque se você fala, pastor, quando fala que eles se prostraram, já estavam adorando. Se fosse assim, a Bíblia não colocaria ali, prostrando, o adoraram. O que a Bíblia quer dizer com isso? Primeiro, que esse prostrar aqui está mais para humilhação do que para adoração. E aí, segundo, adoraram. Você quer ser abençoado em 2022? Tem uma vida de mais adoração. Pastor, mas eu nem sei cantar, pastor. Porque a gente liga logo uma coisa a outra, né? Quem foi que disse para você que adorar é só quem canta? Tem uns camaradas aí na mídia que cantam pra caramba. Inclusive, um dia desse não, ontem. Foi ontem, eu estava vendo, não vi todo não, tá, querido? Um pedaço do programa. Eu não lembro o nome desse programa. The Voice. Não estou ganhando nada para fazer propaganda não, mas também não tenho por que não falar. Queridos, irmão, os caras cantam muito. Eu falei para Beth, não falei para tu, filho? Eu falei, caraca, o nível é lá em cima, filho. Os caras cantam, não cantam pouco, não cantam muito. E vamos combinar aqui também que a nossa música brasileira arrebenta, né, queridos? Tirando, né, as exceções, tá? A nossa música brasileira arrebenta. Não estou falando do não estou falando disso não, tá? Estou falando de música. Não vou entrar aí para não dar problema que está sendo gravado, né? Enfim. Mas, queridos, quem disse que adorar é só quem canta? Tem uma vida de mais adoração. Quer que eu seja mais claro? Adore em todo o tempo. O que a Bíblia diz em Salmo? Adorarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Só que tem um problema. Eu adoro, Valmir, se eu estou bem empregado. Eu adoro. Se eu estou sentado, Valmir, no ar-condicionado, uma série de camaradas, as minhas ordens, aí eu adoro. Mas quando alguém me chama no departamento pessoal da empresa e fala com uma forma muito sutil, a empresa não necessita mais dos seus serviços, aí eu paro de adorar. Se eu estou vendendo saúde, eu adoro. Mas se de repente por algum motivo eu fico doente, e que às vezes fico doente por culpa minha mesmo, né? Que às vezes não vigiamos, não nos alimentamos bem, dormimos pouco, enfim. Paramos de adorar. Esses homens deram logo uma lição, já foram se humilhando, logo em seguida, adoraram. Tem uma vida em 2022 de mais humilhação, tem uma vida em 2022 de mais adoração. E para a gente fechar aqui falando desses homens, o que eles fizeram logo em seguida? Se prostraram, adoraram. E logo depois fizeram o quê? A Bíblia diz aqui o seguinte, queridos, abrindo os seus... Como é que está lá? Pode ler, que eu sei que você sabe ler. Como é que está ali? Abrindo os seus... Isso. Tesouros. Tesouros, queridos, só para você entender, é aquilo que nós temos de mais precioso. Eu tenho 3 tesouros na minha casa. 2 estão aqui embaixo, 1 está lá em cima. São as minhas riquezas. É o que eu tenho de mais precioso. Você está conseguindo compreender? Aí a Bíblia diz que esses homens abriram os seus tesouros, mostraram para Jesus, botaram na bolsa e foram embora. Foi isso? Foi isso que eles fizeram, igreja? Fizeram o que com os tesouros? Ofereceram, não está dizendo aí? Abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Olha para mim, igreja, eu sei que você já entendeu. Esses homens deram, ofertaram, consagraram a Deus o que eles tinham de melhor. Você tem dado o teu melhor para Deus? Queridos, deixa eu deixar uma palavra para o teu coração. Parece dura, mas é Bíblia e você precisa ouvir, eu também. A Bíblia diz que maldito o homem que faz a obra de Deus. Alguém sabe o resto do versículo? Fala, Valmir, bem alto. Relaxadamente. Pastor, traduz? Traduzo, que faz de qualquer jeito, de qualquer maneira. Vou falar do meu ofício para não dar problema.
cara é convidado para pregar. O cara é convidado para pregar 15 dias antes do evento, Lucas. Um dia antes do evento, quando faz, é que ele corre na Bíblia para procurar alguma coisa para falar. Vamos fazer um evento na igreja. Queridos, nós, igreja, não estou falando de igreja batista só não, tá? Eu estou falando de igreja de Jesus. Nós somos assim. Queremos preparar tudo em cima da hora, correndo. E aí, muitas vezes, dá problema. Aí falamos que é o quê? Quem é? Quem é o culpado? O Didi. Pastor, hora que o inimigo está se levantando, pastor. Uma vez um pastor, que eu sei, os irmãos devem conhecer o testemunho, o pastor chegou para pregar, sentou, né? Como geralmente o pastor Carlos também faz, sentou ali, e os irmãos afinando os instrumentos. 5 minutos antes de começar o culto. E não conseguia afinar, homem. Aí um teve a infeliz ideia de chegar no ouvido do pastor e falar assim, pastor, ora pela gente, pastor, que o diabo está se levantando, a gente não está conseguindo afinar os instrumentos, pastor. Aí ele levantou e falou assim, irmão, vou até orar por você, mas faz o seguinte, semana que vem, chega 1 hora antes do culto. O diabo não vai se levantar. Queridos, olha para mim, vocês são inteligentes. Eu não estou falando de irmãos que trabalham, que muitas vezes saem do trabalho no horário do culto e vêm correndo para cá. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de gente que tem tempo para fazer o melhor, condições de fazer o melhor e não faz. É disso que eu estou falando. Esses homens deram o que eles tinham de melhor. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. 2022, Deus quer o melhor. Como é que eram os animais que eram oferecidos? Você está estudando tabernáculo com o pastor Luiz Almeida. Como é que eram os animais? Pega qualquer animalzinho desse aí. Era assim? Tinha que ser o quê, Júlia? Perfeito, sem mancha, sem mácula, tinha que ser perfeito. Porque Deus quer o nosso melhor. Nós queremos dar para Deus de qualquer maneira, queridos. Queremos fazer de qualquer jeito, amados. Aleluia. Dá um clique aí, Dani, por favor. Mateus 2,12. Estou terminando já, queridos, mas eu preciso falar algumas coisas para você. Isso. Sendo por divina advertência prevenidos em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Olha aqui para mim que eu sei que você sabe o que aconteceu. Os reis magos, quando souberam do nascimento de Jesus, né, foram procurá-lo. E aí chegaram lá na Judéia, encontraram com Herodes, falaram, nós viemos conhecer o rei dos judeus. Aí Herodes ficou desesperado. Rapaz, que rei é esse? Esse camarada vai me dar uma rasteira, vai tomar meu trono, rapaz? Aí Herodes ficou meio preocupado, aí Herodes chamou os reis, falou assim para eles, olha só, vocês vão procurar? Então quando vocês acharem um menino, volta aqui e me avisa onde ele está, porque eu quero ir lá também para fazer o quê? Para adorá-lo. Cheio de malícia, Herodes. Cheio de segundas intenções. Os reis foram. Acharam um menino, que a Bíblia diz que a estrela os levou até o menino. Os irmãos já viram aqui, chegaram, se prostraram, adoraram, deram os presentes. E depois, né, partiram. Só que antes deles partirem, o que diz ali? Por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Deus falou, não volta lá não. Não vai dizer para ele onde está o menino não, porque ele vai querer matar, ele quer matar o menino. Aí a Bíblia diz que os reis voltaram por um outro caminho. Queridos, olha aqui para mim que eu aprendo uma lição aqui sensacional. Olha para mim. Primeiro aqueles homens ouviram Herodes falando com eles. Olha só, quando vocês encontrarem o menino, volta aqui e me diz onde é que foi, onde é que está o menino que eu quero lá adorar também. Quem é que estava falando através de Herodes? Quem era? O diabo. Tentando interromper o plano, o projeto de Deus, como se ele pudesse. Então aqueles homens ouviram o diabo falando através de Herodes. Foram, encontraram o menino, se prostraram, adoraram, deram os presentes. Antes de ir embora, Deus fala para eles, não volta lá. Aí a Bíblia diz que eles fizeram o quê? Não regressaram, foram por outro caminho. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Olha para mim, igreja. Eles ouviram a voz do diabo através de Herodes e a voz de Deus em sonhos. Qual foi a voz que eles obedeceram? E eu sei que você já entendeu o recado de Deus nessa noite para mim e para você. Quer ser abençoado, quer ser próspero, vitorioso em 2022? Então para de dar ouvido para o diabo. Para de ficar emprestando o teu ouvido para o capeta.
E você mais claro ainda, cuidado que muitas vezes o diabo está do teu lado na igreja. Que isso, pastor? O senhor está dizendo que tem um espírito? Estou falando de espírito não, estou falando de irmãozinho, irmãzinha. Pastor, o senhor quer dizer que tem irmão que o diabo usa a boca dele? Queridos, uma vez a Bíblia diz que um homem falou assim para Jesus: Senhor, o Senhor não, o Senhor é muito bonzinho, manda outro. Quem foi que falou isso? Alguém lembra? Escola Bíblica Dominical. Quando Jesus está... Fala, Valmir. Pedro. Qual Pedro? Pedro da Júlia? Pedrinho? Foi não, né? Foi outro Pedro, né? Olha aqui para mim. Foi o mesmo Pedro que andou sobre as águas? Sim ou não? Foi o mesmo Pedro que as pessoas botavam os doentes para ver. A Bíblia não diz que curava não, tá? Para ver se a sombra dele refletida nos doentes curava os doentes. É o mesmo Pedro. Foi o mesmo Pedro que disse assim: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É o mesmo Pedro. Engraçado que quando esse mesmo Pedro falou: Senhor, manda outro, porque o Senhor é muito bonzinho. Sabe qual foi a resposta de Jesus para o Pedro que andou sobre as águas? Para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de meu Pai. Queridos, me ajuda aqui, que eu não sou muito bom nesse negócio de interpretação, não. Jesus falou para quem? Com quem que Jesus estava falando ali? Com Pedro. Sim ou não? Mas chamou Pedro de quê? De Satanás? É isso mesmo? Me ajuda aí, igreja, é isso mesmo? Mas por que isso? Porque naquela hora, quem é que estava usando a boca de Pedro, igreja? Quem é que estava usando, igreja? Então vigia, porque se Satanás tentou usar a boca de Pedro, será que não vai usar do pastor Jorge? Você está conseguindo compreender, igreja? É isso que eu aprendo aqui. Cuidado com quem está do teu ladinho, falando, te aconselhando, te orientando. Cuidado quem tem sido o seu mentor. Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Onde é que está a lei do Senhor, igreja? Aqui, ó. Palavra. Mas eu não leio. Eu não ouço o que Deus me diz. Mas aquele irmãozinho, sabe, abençoado, aí esse eu dou ouvido. Querido, para. 2022, em nome de Jesus, para. Cuidado com esses que vêm, que você já ouviu isso. Irmão, sabe da última? Ih, irmão, nem te conto. Cuidado. Cuidado com os irmãozinhos, né? Cheio de espírito. Ih, mas não vai dar certo, não. Você não vai conseguir. Você está conseguindo compreender? Esses homens ouviram a voz do diabo e de Deus. E eles atenderam a voz de Deus. Igreja, ouça e atenda, dê ouvidos à voz de Deus. Amém, queridos? Para a gente terminar, bota aí, Dani, por favor. Mateus 1,19. Eu estou vendo a hora ali, tá, queridos? Mas eu preciso hoje falar algumas coisas para você, para a gente encerrar. Vamos falar agora sobre José para a gente fechar. Disse assim: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, né? Resolveu deixá-la secreta também. Primeira coisa que eu aprendo aqui, que assim como Maria, José também não era qualquer. José também era um jovem diferenciado. Deus via na vida de José algumas coisas. Tanto é que o versículo diz: mas José, seu esposo, sendo o que, a igreja? Que está escrito aí? Sendo justo. Olha só que coisa legal. Aí José planejou deixar a mulher, né? Foi embora. Aleluia. E aqui a gente aprende muito uma coisa legal, que ele se preocupou mais com Maria do que com ele mesmo. A preocupação dele era que ela ficasse mais mal falada ainda do que já estava. Pode ter certeza absoluta. Pastor, mas a Bíblia não fala, mas estava, querido. Fosse nos dias de hoje, Maria ia ser top 10 lá no Twitter, o mais comentado. A jovem que ficou grávida do Espírito Santo. Ia ser o mais comentado.
Você está conseguindo compreender? Então José, além de ser um jovem diferenciado, justo, ele se preocupou muito mais com a esposa do que com ele mesmo. Se preocupou em preservar a noiva, a esposa, seja lá o que você quiser. Preservar o outro. Olha que coisa legal, querido. Você tem feito isso? Você tem preservado o outro? Você tem preservado a sua igreja? Não estou falando que a Igreja Batista Central do Rio é perfeita, não é. Graças a Deus que não é. Até porque se ela fosse perfeita, não estaria mais aqui. Já tinha sido arrebatada. Não é perfeita. Não é perfeita porque não é composta por pessoas perfeitas. Todos somos falhos, todos somos limitados. Mas, querido, será que você ajuda a preservar ou você é daqueles que ajuda a falar mal lá fora? Você está conseguindo compreender? Eu lá em casa, minha esposa sabe disso, a gente toma até muito cuidado quando vai comentar alguma coisa, porque tem umas orelhinhas que ficam ligadas, queridos. Vocês estão entendendo, né? Porque no momento, inclusive, está ligada também. Tem umas orelhinhas que ficam atentas. Eu não quero que os meus filhos cresçam achando que a igreja de Jesus já não vale nada, não presta. Eu quero que eles cresçam entendendo que a igreja de Jesus tem defeitos. Melhor, a igreja não. Os membros têm defeitos, mas estamos buscando ser a cada dia aperfeiçoados. É isso que eu aprendo aqui. Vamos seguir? Estou terminando. Dá um clique, Dani. Verso 20 diz assim: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E eu acho uma coisa muito legal, porque diz assim: enquanto ele ponderava. O que é ponderar? Alguém pode me ajudar? O que é ponderar? Ficou mais na dele, mas reflexivo, ó. Diga, cogitando os seus pensamentos, né? E sabe o que eu aprendo aqui? Que é sensacional, que você também já entendeu? Ou seja, José, porque, queridos, se você ler aqui, deixa eu ver se eu volto aqui. Lá no verso 19, eu não sei se o Dani consegue. Dani, você consegue voltar com a setinha para cima, por favor, filho? Olha lá no 19 o que diz. Mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, depois de infamar está escrito o quê? Lê para mim, igreja. Resolveu. Eu não sou grande conhecedor de português, não, mas ali o verbo está no passado. Resolveu. Ou seja, pode seguir, Dani, por favor. Ele já estava o quê? Decidido. Ele não estava... Ele já estava decidido a deixar a mulher, decidido a ir embora. Sim ou não? Só que mesmo decidido, ele parou para ponderar, ele parou para pensar antes de tomar atitude. Aprenda isso, igreja. Antes de tomar atitudes, aprenda a pensar. Como diz um ditado, conte até 10. Se precisar, conta até 20. Porque nós temos a tendência de tomar atitude no calor das emoções, né? Papá! E geralmente nos arrependemos. Principalmente com esse negócio chamado língua. Isso é que é um problema, queridos. Conheci um amigo que ele falava uma coisa certíssima. Ele dizia: Jorginho, cuidado com as palavras, porque não tem como puxar pelo rabo. Saiu, já era. A Bíblia compara palavras à flecha. O cara lançou a flecha, tem como pegar a flecha de volta? Depois que lança? Já era, filho. Então, queridos, aprendam com José. Ele já estava decidido, ele tinha certeza que aquilo era o melhor a ser feito. Mas mesmo assim, antes de tomar atitude, ele parou para pensar, analisar, refletir. É isso que eu aprendo aqui com José. E aí, sabe o que acontece, queridos? Enquanto ele estava pensando, refletindo, o que aconteceu? Deus falou com ele. Às vezes agimos no calor da emoção, não damos nem tempo de Deus falar com a gente, irmão Albino. E aí, na grande maioria das vezes, quando fazemos as coisas sem pensar, sem refletir, quando fazemos as coisas sem a direção de Deus, geralmente fazemos o quê? Besteira. É isso que eu aprendo aqui com José. José pensava antes de tomar atitude. Último versículo, Dani, para a gente terminar. É o que diz. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor.
e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Primeira coisa que eu aprendo aqui. José fez o que Deus falou com ele. Ou seja, ele estava decidido a deixar, mas Deus se manifestou a ele, Gustavo, falou, não deixa. Ele não deixou. Deixa eu dizer uma coisa. 2022, para ouvir a voz de Deus. Se necessário for, mude as suas atitudes. Se necessário for, mude as suas decisões. Se necessário for, mude a sua opinião. Tem uns camaradas que, não, irmão, é só assim mesmo que eu peço, não mudo. Não sei por quê. Eu não tenho dificuldade. É claro que eu não estou aqui dizendo que, como diz Raul Seixas, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Não estou falando disso. Porque também não, né? Aí eu acho que é meio exagerado o negócio, né? Mas também não tem que ser rígido, não, irmão. Eu penso assim e ninguém muda meu pensamento. Rapaz, tem um montão de coisa que ontem eu pensava de um jeito, hoje eu penso de outro. Você está conseguindo compreender? É isso que eu aprendo aqui. Estava decidido, mas Deus fez ele mudar a decisão dele. Fechando. Aleluia. Ainda diz assim, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Olha aqui para mim. Maria e José eram casados, sim ou não? Marido e mulher, sim ou não? Eles não podiam ter a lua de mel deles tranquilamente? Estariam pecando? Se tivessem a lua de mel deles? Estariam? Não. Marido e mulher. Contudo, a Bíblia diz ali no finalzinho, contudo não a conheceu, contudo não tiveram relações sexuais, estou traduzindo para você entender, enquanto ela não deu à luz ao menino Jesus. Se José tivesse se relacionado com Maria, mesmo Maria grávida de Jesus, ele não estaria pecando, queridos. Não estaria pecando, porque Maria já era esposa dele. Mas eles, com certeza, em comum acordo, porque é assim que funciona entre o casal, tá? Em comum acordo. Resolveram esperar. Olha como é que esse casal era diferenciado, queridos. Já estavam casados, podiam ter a lua de mel e preferiram esperar. É igualzinho acontece hoje, né? Os jovens, né, começam a namorar, mas eles esperam o casamento para depois do casamento, né? Não é não, querido. Não é não. Até no nosso meio o negócio hoje em dia está assim. Conheceu hoje, amanhã já está, me perdoe a expressão, tá, queridos? Mas liga a televisão 5 horas da tarde que você vai ouvir pior. Conheceu hoje, amanhã já está na cama. Isso dentro das nossas igrejas. Pastor, esse negócio está indo para a internet. Não estou preocupado com isso, não. Não estou falando novidade nenhuma aqui para ninguém. Você está conseguindo compreender? Decidiram esperar. Na hora certa, no momento certo. Aprenda isso, queridos. Aprenda a esperar as coisas de Deus no momento certo na tua vida. Com certeza eles queriam, sim ou não, queridos? Eles se amavam, apaixonados um pelo outro, sim ou não? Com certeza um desejava o outro, ou não? Ou eram dois anjos? Claro que sim, queridos. Estou falando de seres humanos. Falando de seres humanos, tá? Se desejavam, com certeza. Mas preferiram, optaram em esperar. Aprenda isso. Espere o momento de Deus na tua vida em 2022, que as coisas vão ser bênção, queridos. Quando nós esperamos o momento de Deus, não tem coisa melhor. Eu vivi isso aqui nessa igreja, para a gente encerrar. Quando eu e o pastor Luiz Almeida fizemos seminários mais ou menos próximo um do outro, sendo que o pastor Luiz Almeida terminou antes de mim. E aí já estavam os dois formados, porque ele se formou e logo depois eu me formei também. Estavam os dois formados, os dois seminaristas que já tinham concluído o seminário. Aí o pastor Carlos Eufrásio decidiu ordenar o pastor Luiz Almeida. Eu acho que alguns aqui devem lembrar disso. Lembra, Júlia? Decidiu ordenar o pastor Luiz Almeida. Aí o pastor veio aqui à frente, falou como é, né? Fez a assembleia e tal. Gente, ó, a igreja decidiu ordenar, consagrar o pastor Luiz Almeida ao ministério pastoral. Queridos, deu um problema. Porque teve uma galera aí que falou, pastor, por que o senhor não vai ordenar? Só vai ordenar o pastor Luiz, por que não vai ordenar o pastor Jorge também?
E pastor, porque Deus falou para ordenar o Luiz, não falou para ordenar o pastor Jorge. Queridos, eu estou falando diante da igreja e diante do Senhor. Eu fiquei tranquilo. Tanto que eu fui para casa, eu me lembro como se fosse hoje, um domingo. Fui para casa da minha sogra. Da minha sogra eu liguei para o Luiz. Falei, varão, louva a Deus. Se ele estivesse aqui, ele ia confirmar o que eu estou falando. Louva a Deus pela tua vida, chegou a tua hora, eu quero me alegrar com você. Porque quando chegar a minha hora, eu sei que você vai se alegrar comigo. E ele falou assim para mim, pô, varão, obrigado por você ter ligado, porque eu confesso que eu fiquei preocupado com o teu coração. Falei, varão, fica tranquilo. E foi assim mesmo, queridos. A ordenação do pastor Luiz foi uma benção, fizemos uma festa, aí chegou a minha vez. E eu me lembro que na minha vez, a Rosângela, pastor, o que o senhor quer fazer? Eu falei, Rosângela, eu queria fazer um bolo bem grandão para a igreja toda. Não precisa fazer nada, só um bolo bem grandão para todo mundo. A Rosângela, pastor, um bolo grandão não tem como e tal. Faz só a ordenação e tal. Rosângela me enganando, ó. Faz só a ordenação, não sei o que. Eu falei, tá bom, tá, fiz. Aí veio para a minha ordenação, queridos. Foi uma festa, uma bênção aqui no culto. Depois que acabou o culto, a Rosângela falou assim para mim, pastor, pega a sua família. Sua família que está presente. Veio algum convidado de fora, tinha alguns rapazes que fizeram um seminário comigo, ela falou, pega eles e leva eles lá atrás. Queridos, numa das salas lá da escola, das classes, lá não lembro se foi a primeira ou a segunda, fizeram um coquetel para mim. Uma mesa espetacular, queridos. Para mim, para minha família e para os convidados que tinham vindo de fora. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, acho que eu nunca falei isso aqui. Foi uma das noites mais especiais da minha vida que eu nunca vou esquecer. Mas sabe por quê, igreja? Porque eu esperei o momento de Deus. Aprendo isso com esse casal aqui. Eles esperaram o momento de Deus. Fiquem em pé comigo, queridos, porque já são 8h20. E eu quero pedir perdão por ter passado um pouquinho, mas hoje eu fiz consciente, porque, queridos, eu não podia voltar para casa com tudo isso que estava no meu coração. Eu precisava falar para você. Leva nessa noite, em nome de Jesus, o testemunho de Maria. Leva nessa noite, em nome de Jesus, o testemunho daqueles pastores. Leva nessa noite, em nome de Jesus, o testemunho de José para a tua vida e para o teu coração. E permita, fala, Senhor, se o Senhor tem um grande projeto para a minha vida em 2022, conta comigo. Ele vai contar. Mas ele vai só fazer você lembrar algumas coisas que ele te falou nessa noite. Amém, igreja? Feche seus olhos que eu quero orar pela sua vida. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelos teus ensinamentos. Aqui não há professores. Todos aqui somos alunos, Senhor. Tu és o nosso único mestre por excelência. Por isso te louvamos nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, que possam ficar gravadas no nosso coração. Tudo que o Senhor falou conosco, Senhor. Através da vida de Maria, dos pastores e de José. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor Deus. Inclui nosso nome, Senhor. Esse projeto aí que o Senhor tem aí, o Senhor está preparando aí para 2022? Conta comigo, Senhor. Conta comigo. Em nome de Jesus, Paizinho querido. Nos concede um final de noite abençoado, uma noite de sono revigorante. E amanhã, uma quinta-feira, na tua presença, de bênção, de vitória. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Faz assim com a sua mão, ó. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, que todos nós recebamos. E digamos, amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha um final de quarta-feira abençoado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vão para as suas casas felizes e abençoados, em nome de Jesus. Você que nos acompanhou pela transmissão, Deus abençoe a sua vida. Amém, queridos? Tenho certeza absoluta que Deus falou ao seu coração, tá bom? E aí, logicamente, eu quero desejar um Feliz Natal e um ano de 2022 abençoado. Quero mais uma vez agradecer a você por ter estado conosco aí durante todo esse ano de 2021 e 2022. Continuaremos juntos, permitindo o nosso papai meditando na palavra dele, tá bom, queridos? Feliz Natal e um 2022 maravilhoso. É o desejo do pastor Jorge Reis e de toda a família PSM. Deus abençoe a sua vida.